Bom, e na questão número 3, eu gostaria que vocês relacionassem uma imagem que eu separei dessa nova coleção de bonecas Barbie aos diferentes vocábulos que estão em negrito, destacados ao longo do texto e que são utilizados para descrever o fenótipo, ou seja, a aparência física de cada uma delas. Lembrando que alguns números estão repetidos porque, às vezes, uma única palavra pode ser utilizada para descrever diferentes bonecas da mesma coleção, ok? E já temos um exemplo aí. O que seria blue-haired? A blue-haired Barbie. Como o número 1 já indica, é a Barbie de cabelo azul. Então, a expressão blue-haired funciona como um adjetivo que caracteriza a cor do cabelo dela, ou seja, descreve que cor de cabelo que essa boneca tem, ok? E quais bonecas que são skinny or thin? No caso, a primeira, que é magrinha, a segunda e a quarta boneca também. E qual que seria a diferença entre skinny e thin? Thin é uma palavra considerada mais polite, ou seja, mais educada na hora de descrever alguém. Ao passo de que skinny geralmente é usada com um tom pejorativo. Tanto que a criança que utiliza essa palavra usa um intensificador antes dela na entrevista, quando ela diz Our Barbies are super skinny. O que ela quis dizer com isso? As nossas Barbies são super magras ou magérrimas. Então, thin é uma palavra mais educada para descrever uma pessoa que é magra, ok? E curvy, que se parece com outra expressão que a gente tem em português. É mais ou menos o equivalente a curvilínea, uma pessoa com curvas, que é o caso da terceira Barbie e da última também. Tall, em contrapartida, é uma Barbie que é alta, como a segunda Barbie da foto. E o que seria um shoulder length hair? Hair, a gente já sabe que é cabelo. Shoulder, ombros. Length, o comprimento. Então, seria o equivalente a um cabelo que bate nos ombros. Shoulder length hair. Que boneca que tem essa característica? A primeira, no caso. E agora eu tô vendo que a quarta também tem um cabelo que bate nos ombros. E essa mesma primeira boneca também tem brown eyes, ou seja, olhos castanhos. E qual delas que seria a petite, que é a palavra que a marca utilizou para se referir a short Barbies, ou seja, Barbies baixinhas? A primeira, por isso que é o número 3 aqui. Quando a gente quer falar da pele de uma pessoa, como que a gente expressa a palavra pele em inglês? Skin, ok? Então, uma pessoa de pele negra, como que ficaria? A black person with dark brown skin, que é a expressão utilizada no texto. Então, uma pessoa negra de pele marrom escura, como é a Barbie de número 8, ok? E como que a gente se refere a uma pessoa de pele branca? Como white ou with light skin, como é o caso da Barbie que está no meio da foto, ok? Um curly hair, em contrapartida, é o quê? Um cabelo cacheado, como é o caso do cabelo da quarta boneca, ok? E uma boneca loira, como que ficaria? Blonde, como é o caso também da boneca que está no meio da imagem, ok?
Então, um curly hair, a gente já sabe que é um cabelo, como o da Shakira, por exemplo, que é cacheado. Mas como que a gente poderia descrever o cabelo da J.Lo? Não é bem cacheado, é mais um ondulado, como wavy hair, ok? Straight, it's a straight hair, ok? Bom, e na questão número 4, eu gostaria que vocês se atentassem aos verbos grifados em amarelo ao longo do texto, destacados na cor amarela, para que a gente comece a pensar um pouquinho nas características gramaticais desses verbos. E eu gostaria que vocês se atentassem a eles de modo a rotular as explicações listadas da letra A à letra D como verdadeiras ou falsas, ok? Então, primeira explicação. O texto foi majoritariamente escrito no passado. Sim ou não? Voltando lá para o texto, a gente vê que no caso não. Todos esses verbos grifados são utilizados no presente pelas crianças entrevistadas, de modo a descrever a aparência dessas Barbies. O único verbo be no texto inteiro que está no passado é o were, quando a autora diz both of the curvy Barbies were white. O que ela está querendo dizer? Que ambas as Barbies, que eram curvilíneas, eram brancas, nessa situação que ela descreve como já finalizada no passado, que é a entrevista. Então, primeira opção, falsa. O texto é majoritariamente escrito no presente simples, ok? Letra B. As expressões grifadas em amarelo correspondem aos verbos ser e estar em português. Então, vamos lá. Voltando para o texto, quais exemplos do be que a gente encontra? O primeiro deles. Barbies are super skinny. Então, as Barbies são super magras. Então, essa primeira opção, sim, né? Segundo exemplo. Tall Barbie, ou seja, a Barbie que é alta. Appears, ou seja, aparenta. To be Asian. Então, ela aparenta ser asiática. Então, nesse caso, a gente também tem um exemplo de ser em língua inglesa. Lembrando que, por que a gente utiliza a preposição to antes do verbo? Para indicar que ele está no infinitivo, ou seja, na forma original dele, sem flexão. É o equivalente em português aos nossos verbos que terminam em ar, ir e er. Por exemplo, comer, beber, andar, amar, ok? Só que em inglês a gente acrescenta o to na frente. Por isso que a gente fala tanto do verb to be. Próximo exemplo. Beatrice to. Então, como que a Beatrice é descrita? Como uma criança de 2 anos, to, who is mixed race, ou seja, que é interracial. Então, outro exemplo do verbo ser. Próximo. O que a Beatrice afirma? I'm similar. Eu sou parecida, eu sou similar a essa boneca. Então, outro exemplo que também é do verbo ser. E como que ela descreve o cabelo dessa boneca? Ela diz, she has curly hair. Então, ela tem um cabelo cacheado. And it's dark. Então, ele é escuro, como o meu. And it's pink. E ele é rosa também, no caso de outro exemplo de boneca. Enquanto as nossas outras bonecas, our other ones, are blonde. Então, as outras são loiras. E como que a Lila conclui essa explicação dela? Ela diz o seguinte: Their
funner, ou seja, essas Barbies são mais divertidas. Lembrando que fun, isolado, é um adjetivo que significa divertido. Se a gente acrescenta o ER no final, a gente tem um comparativo de superioridade, ou seja, essas Barbies que ela aponta são mais divertidas do que outras. Então, sim, todas as expressões grifadas correspondem a ser e estar em língua portuguesa. É esse o significado do verb to be, o verbo ser ou estar. Letra C. Normalmente, usamos o verbo is para descrevermos as características de uma única pessoa e are para descrevermos duas ou mais pessoas. Sim ou não? Voltando lá para o texto, um dos exemplos que a gente encontra, que está no plural, é Barbies. Como que essas Barbies, ou seja, mais de uma boneca, são descritas? They are super skinny. E quanto a um exemplo no singular, a gente tem no texto? Tem o exemplo da Beatrice. Ela é uma única menina que é descrita como sendo mixed race. Outro exemplo também, quando ela diz que she has curly hair and it's dark, por que o verbo be, nesse caso, está no singular? Porque ele é utilizado para descrever o cabelo da boneca. E o cabelo, não, e a palavra hair, em inglês, é uncountable, ou seja, incontável. A gente não pode contar cabelo, apenas os fios de cabelo, ok? Por isso que ele está no singular. Então, sim, no singular a gente usa o is e no plural are, frase verdadeira. E na letra D, o que a gente tem? Quando o sujeito da sentença é I, ou seja, eu, o verbo utilizado junto com ele é am. A gente tem algum exemplo disso no texto? Sim. Novamente, o que a Beatrice afirma? I'm similar, ou seja, eu, ela se coloca como o sujeito da sentença, eu sou parecida. Então, essa última opção também é verdadeira, ok? E o verb to be costuma ser utilizado em duas formas diferentes. A full form, ou seja, a forma completa dele, que tem o sujeito e o verbo inteiros, que são os exemplos que estão na primeira coluna dessa tabela, da número 5, e as formas contraídas, ou seja, as contracted forms, que costumam soar mais informais. Então, a gente costuma utilizar essas formas contraídas, ou seja, do sujeito misturado com o verbo, juntinho do verbo, em situações mais informais, conversas do cotidiano, por exemplo, com amigos, dentre outras situações. Então, primeiro exemplo de utilização do verbo ser ou estar em língua inglesa. Como é que eu diria eu sou ou eu estou? I am, na full form dele, na forma completa dele, ou I'm. Outro exemplo, I'm a teacher. I'm Isabelle. Então, eu sou Isabelle, eu sou uma professora, ok? E se eu quisesse dizer que você é ou vocês são, como que isso ficaria? You are, na full form, e na contracted, se a gente juntasse o sujeito com o verbo. Your, por exemplo, your students, vocês são alunos. Se a gente quisesse dizer que ele é um ator, he is an actor, or na versão curtinha, he is an actor. Ela, em contrapartida, she is, ou se a gente juntasse o sujeito com o verbo, she is.
E se a gente quisesse descrever uma coisa ou um animal? Por exemplo, se eu quiser dizer que o meu bottle é rosa, é um objeto inanimado, eu digo it is or it's, se a gente juntar, ok? E nós somos we are, ou juntando na contracted form, we're. Se eu quiser dizer que nós somos brasileiros, por exemplo, we're Brazilians, ok? E eles ou elas, they are, então eles ou elas são ou estão, ou juntando os dois, they're, ok? E quanto à forma negativa desse verbo, como que ficaria? A gente simplesmente acrescentaria a qualquer uma dessas estruturas, tanto as da primeira coluna quanto as da segunda, a partícula negativa not. Então, como que ficaria eu não sou argentina, por exemplo? I am not Argentinian, or I'm not Argentinian. Do mesmo modo, com você. Você não é, ou vocês não são, vocês não estão, você não está. You're not, e assim por diante. Negativa com ele. He is not, ele não é, ele não está. Ela, she is not. Isso, it's not. Nós não somos. We are not. E eles ou elas não são ou não estão. They are not. Ok? Outro modo de expressar a forma negativa, no caso dos sujeitos plurais, que são you, você ou vocês, we, nós, ou they, eles ou elas, é juntando o verbo are, a partícula negativa not. E como que ficaria se a gente juntasse o are com not? Aren't, ok? E no caso do singular, se os sujeitos forem he, she ou it, se a gente juntar o verbo is, a partícula negativa not, o que a gente tem? Isn't, ok?